Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da PUC-Rio do processo seletivo 2025. É a questão número 22. A questão diz assim: em uma região do espaço, o campo elétrico é dado pela soma de dois vetores, E1 igual a E00 e E2. Desprezando-se todas as forças não eletrostáticas, observa-se que uma carga Q, ao entrar nessa região com uma velocidade v, permanece em movimento uniforme. Nesse contexto, E2, ou seja, o campo elétrico 2, é dado por... Bom, pessoal, vamos ver passo a passo aqui dessa questão, né? Olha só essa palavra-chave aqui, movimento uniforme. O que acontece quando o movimento é uniforme, pessoal? Ele fala assim: a carga Q vai permanecer em movimento uniforme. E isso, pessoal, o que vai implicar? Que a força resultante sobre ela vai ter que ser igual a zero, porque a aceleração também é zero. Toda vez que o movimento for uniforme, a força resultante é zero, a aceleração também é zero. E ele fala para desprezar todas as forças não eletrostáticas, mas a gente tem a força eletrostática. Tá? Aqui tem um print do meu e-book de equações, se vocês tiverem interesse de conhecer, o link está aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? Sempre equações, unidades de medida, revisão, conteúdos de física para Enem e vestibulares, tá bom? Então, pessoal, a força elétrica, ou eletrostática, é definida pela carga vezes o campo elétrico, tá? Então, a gente tem que a carga é Qzão e o campo elétrico é E, tá? Então, a força eletrostática em newtons é igual à quantidade de carga em coulomb vezes o campo elétrico em newton por coulomb, tá bom? Só para relembrar aí a parte da força elétrica. Então, ela vai desprezar as outras forças, mas a força eletrostática vai continuar existindo, tá? Pessoal, então, para que a força resultante seja zero, o campo elétrico total nessa região também tem que ser zero, tá bom? Ou seja, a soma vetorial, tá? E1 vetorial, campo elétrico 1, mais o campo elétrico 2, vetorialmente falando, tem que ser zero, tá bom? Aí ele fala pra gente que o E1 é igual a E0, 0. O que significa isso? Eu desenhei aqui as coordenadas, tá? X, Y e Z, tá? Ele fala nas três dimensões, pessoal. X e Y, plano cartesiano, vocês já estão acostumados, né? Mas muitos não estão acostumados com o Z. Quando a gente desenhar o Z, é as três dimensões. Então, se x da esquerda para a direita, menos x, né, para o outro lado. Y para cima, menos y para baixo, né? Z realmente tem como ver a direção contrária. Então, isso significa que ele está mostrando o campo na região x, y e z, tá? Ou seja, eu não tenho vetores para somar ou não aqui na região y e z, somente na região x. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Então, por exemplo, vai vir a partícula com uma carga Q e vai entrar com uma velocidade v numa região de campo elétrico, onde esse vetor campo elétrico está só representado no eixo X, tá? Vou desenhar aqui o vetor campo elétrico representado no eixo X, que é o meu E. Aqui o meu E, que é o E1, tá? Mais ou menos assim, para vocês entenderem a ideia. Aí ele fala pra gente, ele pergunta, quem vai ser E2, né? Pessoal, então se E1 vai ser E00, para que a soma vetorial resulte em zero, E2 deve ser o quê? Se E1 é da esquerda para a direita, E2 tem que ser igual e oposto a E1, né? Da direita para a esquerda, ó. O que vai acontecer aqui com E2? E2 vai ter que ser contrário a E1 de mesma intensidade. Isso aqui é só uma representação, tá? Mesma direção, mas sentido oposto. Mesma direção em sentido oposto. Liga não, pessoal, isso aqui é só uma representação, mais ou menos, para vocês entenderem a ideia, tá? Para poder o quê? A força resultante ser zero e o movimento uniforme. Então, se E1 é igual a E na direção X, E2 tem que ser menos Z, ou seja, direção oposta. E o zero permanece constante, porque se eu colocar qualquer valor aqui, eu vou estar mudando a direção e sentido desse campo, tá? Então, pessoal, fazendo isso, vai garantir que o campo elétrico total na região seja nulo, permitindo que a carga Q
vai continuar em movimento uniforme sem sofrer aceleração, tá? Então a ideia era analisar o eixo x, y, z, determinar que E1 só tem direção x, tá? E que o campo 2, para poder que o somatório vetorial seja zero do campo elétrico, tem que ser em sentido oposto, ou seja, negativo, tá bom? Então a resposta aqui vai ser a letra D. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.